A minha esposa declarou: vou fazer uma cirurgia para nunca ter filhos. Respondi: é a tua decisão. Depois divorciei-me dela e casei com a sua melhor amiga. A notícia da gravidez na Páscoa devastou-a. Olhando para trás, deveria ter visto os sinais durante os nossos 3 anos de casamento, mas a Catarina sempre foi boa a apresentar-se como a mulher por quem pensava ter me apaixonado. Sou o Rafael, 32 anos, consultor de engenharia especializado em design de construção sustentável aqui no Porto. A Catarina estava a terminar a residência médica no Hospital de Santo Antônio, e tínhamos construído o que pensava ser uma base sólida para o nosso futuro juntos. Discutíramos extensivamente sobre ter filhos durante o noivado. Ela queria 2, talvez 3 filhos, e concordamos em começar a tentar depois de ela terminar a residência e pagarmos as dívidas da faculdade de medicina. Tudo estava planeado, metódico, da forma como abordo a maioria das coisas na vida. Provavelmente é por isso que o que aconteceu no jantar do nosso aniversário me atingiu como um comboio que nunca via aproximar-se. Estávamos no Antique, este restaurante sofisticado no centro que a Catarina adorava porque a fazia sentir-se importante quando os colegas a viam lá. Tinha feito reservas com semanas de antecedência, até organizei champanhe para celebrar 3 anos do que pensava ser felicidade conjugal. A conversa começou normalmente, o estresse da residência dela, o meu último projeto de design de habitação ecológica em Vila Nova de Gaia, as próximas férias em Cascais. Depois, algures entre o prato principal e a sobremesa, ela largou a bomba que acabaria com o nosso casamento. Tenho pensado no nosso futuro, disse ela, sem fazer contato visual, estudando o salmão mal tocado como se contivesse os segredos do universo. Marquei uma consulta para uma esterectomia. Pus o garfo de lado, pensando que tinha ouvido mal o quê? Uma esterectomia. Quero ter a certeza de que nunca terei filhos. Nunca. A voz dela era casual, como se estivesse a discutir mudar o pacote de televisão. Percebi que a maternidade não é para mim, e não quero passar a próxima década preocupada com falhas de contracepção ou a sentir-me pressionada a reproduzir só porque é isso que os casais fazem. O barulho do restaurante desvaneceu-se em estática de fundo enquanto processava o que ela tinha acabado de dizer. 3 anos de casamento, 5 anos juntos, inúmeras conversas sobre nomes de bebés e zonas escolares, e ela estava ali a dizer-me que queria esterilização cirúrgica para garantir que a nossa família cuidadosamente planeada nunca existiria. Quando decidiste isto? Perguntei, orgulhoso de como a minha voz soava firme. Nos últimos meses. Tenho estado a ver uma psicóloga, a trabalhar os meus sentimentos sobre parentalidade, e percebi que só estava a dizer que queria filhos porque era isso que querias ouvir. Finalmente olhou para mim então, a expressão desafiante. Não vou sacrificar o meu corpo e carreira por filhos hipotéticos que na verdade não quero. Acenei lentamente, tomando um gole do champanhe que agora sabia a vinagre. Ok. O teu corpo, a tua escolha. Ela piscou, claramente à espera de mais luta. É só isso? Não vais tentar mudar a minha opinião. Não. Se foi isso que decidiste, então foi isso que decidiste. Fiz sinal ao empregado para a conta. Mas deve saber que este casamento foi construído na premissa de que estávamos a construir uma família juntos. Se isso está fora de questão, então precisamos de discutir o que isso significa para nós. O rosto da Catarina mudou então, confusão substituindo a certeza defensiva. O que queres dizer? Quero dizer que casei contigo porque pensava que queríamos as mesmas coisas. Se não queremos, então talvez não sejamos tão compatíveis quanto pensávamos. A conta chegou, e paguei-a sem olhar para o total. Caminhando para o parque de estacionamento, a Catarina estava invulgarmente quieta. Quando chegamos à casa na nossa moradia no Bonfim, ela foi diretamente para o quarto enquanto eu me sentei no meu escritório em casa, olhando para a mesa de desenho onde tinha estado a esboçar planos para converter o quarto de hóspedes numa creche. Às 6 da manhã seguinte, enquanto a Catarina fazia mais um turno de 12 horas no hospital, liguei ao meu irmão David, que por acaso era advogado de divórcios aqui no Porto. Preciso de dissolver o meu casamento, disse-lhe. Imediatamente. Jesus, Rafael. O que aconteceu? História longa. O essencial é que a Catarina decidiu que nunca quer ter filhos, e esperou até ao jantar do nosso aniversário para anunciar. 3 anos de casamento, 5 anos juntos, e aparentemente tem estado a mentir sobre querer família durante todo este tempo. O David ficou calado por um momento. Isso é motivo para diferenças irreconciliáveis, definitivamente. Portugal tem divórcio sem culpa,
Por isso o processo deve ser direto se vocês os dois forem razoáveis sobre isso. Duvido que ela vá ser razoável sobre seja o que for. Eu tinha razão. Às 9 da manhã, tinha esvaziado as nossas contas de investimento conjuntas, dinheiro que veio principalmente da minha herança quando vendi a empresa de construção do meu falecido pai depois de ele falecer há 2 anos. Tinha posto esse dinheiro no nosso futuro partilhado, pensando que estávamos a construir algo juntos. Ao meio-dia, tinha carregado a minha carrinha com o meu equipamento de engenharia, as minhas ferramentas, e tudo que era exclusivamente meu. Deixei os papéis de divórcio na ilha da cozinha ao lado das chaves da casa de montanha que tínhamos comprado em Gerês, aquela que tínhamos planeado usar para férias em família e ensinar os nossos futuros filhos a esquiar. A casa parecia oca e estranha com metade da mobília desaparecida, mas não estava a ser vingativo, só levei o que tinha trazido para o casamento ou comprado com o meu próprio dinheiro. Deixei um bilhete que reescreve 3 vezes, tentando acertar no tom. Catarina, a tua decisão de fazer uma esterectomia sem discutir com o teu marido primeiro foi absolutamente o teu direito. O teu corpo, a tua escolha, sempre. Mas continuar este casamento foi a minha escolha, e estou a escolher não o fazer. Os papéis são autoexplicativos. Estarei em contato através do meu advogado. Quando ela chegou à casa naquela noite, exausta do turno, encontrou a casa erilha quieta e meio vazia. Eu já estava no meu quarto de hotel do outro lado da cidade, jantando com o David e planeando meu próximo movimento. Os procedimentos de divórcio transformaram-se num campo de batalha mais depressa do que tinha antecipado, e a transformação da Catarina da mulher com quem me casei em alguém que mal reconhecia foi tanto chocante como esclarecedora. A advogada dela, uma tubarão chamada Patrícia Henriques que se especializava em sangrar homens durante divórcios, exigiu imediatamente pensão de alimentos, alegando que o salário de residência médica da Catarina de 55 mil euros não conseguia sustentar o estilo de vida que o meu rendimento de consultoria de engenharia tinha proporcionado. Eu ganhava dinheiro decente, cerca de 180 mil euros anuais da minha empresa de design de construção sustentável, mas ver a equipa legal da Catarina tentar alegar que ela tinha direito à metade de tudo que eu tinha construído antes de ela sequer existir na minha vida era infuriante. A verdadeira luta veio sobre a nossa moradia no porto e especialmente sobre a minha oficina personalizada na garagem, onde tinha passado inúmeras noites a construir mobília e sonhando em ensinar marcenaria aos nossos futuros filhos. A Catarina sabia exatamente o que estava a fazer quando a advogada dela exigiu o equipamento da oficina no acordo. Não era sobre o valor monetário das minhas ferramentas, era sobre destruir o espaço físico onde eu tinha visionado passar competências à próxima geração. Ela está a tentar levar tudo o que representa os teus sonhos de paternidade, explicou o David durante uma das nossas sessões de estratégia. A casa onde planeaste férias em família, a oficina onde ias ensinar crianças a construir coisas com as mãos, até a maldita cadeira de balanço que já tinhas começado a fazer. A família da Catarina uniu-se completamente em torno dela, organizando jantares semanais onde discutiam a minha aparente crise de meia-idade e problemas de abandono, como se eu fosse uma espécie de estudo de caso psicológico em vez de um homem que tinha sido surpreendido pela decepção da esposa. Os pais dela, ambos professores da Universidade do Porto, trataram o nosso divórcio como um exercício acadêmico em fragilidade masculina. O irmão mais novo dela, Marcos, ainda na faculdade de Direito, continuava a publicar conteúdo passivo-agressivo nas redes sociais sobre homens que fogem quando as mulheres afirmam a sua autonomia. A ironia não se perdeu em mim que eles estavam a retratar a Catarina como uma espécie de heroína feminista por mentir ao marido sobre querer filhos durante 5 anos, depois mudar unilateralmente os termos do nosso casamento sem discussão. Mas o desenvolvimento mais inesperado veio da Leonor, a melhor amiga da Catarina desde a faculdade, que discretamente me contactou com uma mensagem de desculpa que mudaria tudo. Rafael, sei que isto provavelmente é estranho ouvir de mim, mas queria que soubesses que acho que a Catarina lidou com isto terrivelmente. Lamento que estejas a passar por isto. A Leonor e eu sempre tínhamos mantido uma relação educada mas distante durante o meu casamento. Ela era amiga da Catarina, não minha, e sempre me senti como a terceira roda quando as duas se juntavam para os seus encontros semanais para café ou noites de raparigas. Ela era fotógrafa freelance, artística e criativa de formas que complementavam a mente científica da Catarina, e honestamente nunca tinha pensado muito sobre ela para além de cortesias sociais básicas. Mas a mensagem dela abriu uma porta que não tinha esperado. Encontramo-nos para café no Matéria-Prima na zona de Sedofeita, território neutral onde era improvável encontrarmos a Catarina ou qualquer dos colegas hospitalares dela.
A Leonor parecia desconfortável, mexendo na correia da câmara e evitando o contato visual enquanto explicava sua perspectiva sobre a implosão do meu casamento. Disse a Catarina há meses que ela precisava de falar contigo honestamente sobre os sentimentos em mudança dela, disse a Leonor, a voz mal acima de um sussurro. Ela tinha estado a ver esta psicóloga que basicamente lhe estava a dizer que querer filhos era pressão patriarcal internalizada, e a Catarina absorveu isso completamente. Mas em vez de ter conversas honestas contigo, decidiu que surpreender-te seria mais decisivo do que suportar o que ela chamava negociações longas. O quadro que a Leonor pintou foi devastador. A Catarina tinha passado meses a planear esta revelação, sabendo que destruiria o nosso casamento, e tinha escolhido o método de entrega mais brutal possível. Ela realmente te disse que me ia surpreender assim. Ela disse que ou aceitas a decisão dela e provavas que amavas por quem ela era, ou saías e provavas que só a vias como uma máquina de reprodução. Estava convencida de que qualquer resultado seria melhor que o status quo. A Leonor olhou para mim então, e vi dor genuína nos olhos dela. Tentei dizer-lhe que estava a ser cruel, que os casamentos requerem discussão e compromisso, mas ela disse que eu não compreendia porque nunca tinha sido casada. Soube que a Catarina tinha estado a testar-me de outras formas também, fazendo comentários sobre amigos que eram shield-free por escolha, trazendo artigos sobre mulheres que se arrependeram de ter filhos, avaliando as minhas reações para ver quão rígida era a minha posição. A coisa toda tinha sido uma experiência psicológica elaborada, e eu tinha sido o sujeito inconsciente. Ela pensou que a implorariam para reconsiderar, continuou a Leonor. Quando simplesmente aceitaste a decisão dela e saíste, despedaçou completamente as expectativas dela. Tem me ligado todas as noites, a chorar sobre como abandonaste em vez de lutares pelo vosso casamento. Lutar por um casamento que ela já tinha decidido acabar, disse eu. Exatamente. Mas ela não vai ver as coisas dessa forma. A Catarina sempre foi capaz de reescrever a história para se fazer a vítima. Enquanto a Leonor e eu falamos, percebi que ela compreendia a situação melhor que qualquer outra pessoa no círculo da Catarina. Ela tinha observado nosso casamento do exterior, visto as fendas que eu perderá, e reconheceu a manipulação que eu estivera demasiado próximo para identificar. Mais importante, ela foi a primeira pessoa que não tentou convencer-me que estava a reagir exageradamente ou que deveria ter tentado mais para salvar algo que já estava morto. O que começou como encontros ocasionais para café para discutir o comportamento cada vez mais errático da Catarina evoluiu para algo que não esperava, uma amizade genuína com alguém que realmente me compreendia. A Leonor tornou-se a minha confidente inesperada enquanto nos encontrávamos em diferentes cafés pelo Porto, inicialmente ligando-nos pela preocupação mútua sobre o estado mental da Catarina, mas gradualmente descobrindo que tínhamos muito mais em comum do que alguma vez percebi. Ela era apaixonada por fazer trilhos nas montanhas do norte, algo que a Catarina sempre rejeitara como sofrimento sem sentido, e os olhos da Leonor iluminaram-se quando mencionei o meu objetivo de completar todos os picos principais antes dos 40. Descobrimos interesses partilhados em fotografia vintage. A Leonor ainda fotografava com a velha Leica do avô, e a arquitetura sustentável, que a fascinava de uma perspectiva artística. Sempre me senti como uma outsider quando estava perto de ti da Catarina, admitiu a Leonor durante uma das nossas caminhadas pelo parque da cidade. Ela falava sobre o vosso relacionamento como se estivesse a atuar numa peça, sabes? Como se estivesse a representar o papel da esposa devotada que queria cerca branca e bebés, mas nunca parecia genuíno. A observação dela atingiu-me forte porque explicava tanto sobre o meu casamento que eu tinha racionalizado. O entusiasmo da Catarina pela procura de casa tinha parecido forçado. O interesse dela em nomes de bebés tinha parecido acadêmico em vez de emocional. Até a excitação dela sobre a casa de montanha tinha sido mais sobre publicar fotos no Instagram do que realmente criar memórias familiares. Sentiste que ela estava a representar? Perguntei. Desde o início. A Catarina sempre foi competitiva sobre ter a vida mais impressionante, e tu representavas este futuro estável e bem-sucedido que ela pensou que queria. Mas eu conseguia ver que estava a tentar convencer-se tanto quanto todos os outros. A Leonor parou, chutando folhas caídas no caminho. Ela costumava queixar-se privadamente de se sentir presa pelas expectativas, mas depois publicava estas fotos perfeitas de casal com legendas sobre ser abençoada e encontrar a alma gêmea. As nossas conversas começaram a mudar de analisar a Catarina para descobrir quem éramos como indivíduos. A Leonor contou-me sobre as lutas dela para construir um negócio de fotografia freelance, o sonho dela de fotografar para National Geographic,
O relacionamento complicado com a família artística que pensava que ela devia ter ido para a escola de arte em vez de aprender sozinha por tentativa e erro. Encontrei-me a partilhar coisas que nunca tinha dito a Catarina, a minha culpa sobre vender a empresa de construção do meu pai em vez de continuar o legado dele, o meu medo de que estava demasiado focado em planear para realmente viver no momento, a minha crescente sensação de que tinha estado a sonambular pela minha própria vida. A Catarina costumava dizer que eras obcecado com o futuro, disse a Leonor durante uma caminhada no Monte da Penha. Mas acho que estavas só a tentar construir algo significativo com alguém que na verdade não queria construir nada. Quando a Catarina descobriu a nossa amizade através das stories do Instagram da Leonor, fotos inocentes de trilhos e cafés que por acaso me incluíam no fundo, ela lançou uma campanha calculada para virar os nossos amigos mútuos contra nós dois. De repente, estava a ouvir de pessoas que conhecia há anos, fazendo perguntas pontiagudas sobre se estava num relacionamento de ressalto com a melhor amiga da Catarina e se a Leonor tinha estado à espera nas bancadas durante o meu casamento. A versão dos acontecimentos da Catarina, espalhada estrategicamente através da rede dela de colegas médicos e amigos da faculdade, pintou-me como um homem que tinha abandonado a esposa durante o tempo de crescimento pessoal dela. Depois imediatamente começou um caso com a amiga mais próxima dela. A Leonor levou com o peso da fúria da Catarina, recebendo chamadas de madrugada onde a Catarina a acusou de ser uma destruidora de lares manipulativa que tinha estado a tramar roubar o marido dela desde o início. Ela está a dizer às pessoas que te dei conselhos sobre o divórcio porque te queria para mim, disse-me a Leonor, a voz a tremer de raiva e dor. Como se tivesse orquestrado todo o vosso casamento a desmoronar-se para poder aparecer depois. As acusações eram absurdas, mas funcionaram com algumas pessoas. As irmãs da Irmandade da Faculdade da Catarina, os colegas da Escola de Medicina, até alguns dos nossos amigos mútuos do bairro começaram a tratar tanto a Leonor como eu como párias. As consequências sociais foram rápidas e brutais, convites para jantar secaram, chats de grupo ficaram silenciosos, e amizades de longa data evaporaram sob a pressão da narrativa da Catarina sobre traição e manipulação. Mas em vez de nos afastar, a campanha da Catarina aproximou-me e a Leonor. Encontramo-nos a depender um do outro para apoio enquanto o nosso círculo social implodia, partilhando a experiência única de ser falsamente acusados por alguém de quem ambos tínhamos gostado. A lealdade da Leonor durante este período impressionou-me mais do que qualquer gesto romântico grandioso poderia ter feito. Ela podia ter se distanciado de mim para preservar a amizade com a Catarina, mas em vez disso manteve a sua posição e defendeu-nos ambos contra acusações que sabia serem mentiras. Conheço a Catarina há 12 anos, disse a Leonor durante uma noite particularmente difícil depois da Catarina ter convencido a mentora de fotografia da Leonor a retirá-la de uma exposição. Mas nunca a vi ser deliberadamente cruel assim. É como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. O que a Leonor ainda não sabia era que o comportamento da Catarina estava prestes a ficar muito pior, e a nossa amizade estava prestes a evoluir para algo que daria às acusações da Catarina uma espécie distorcida de verdade. Embora nada como a conspiração manipulativa que ela tinha imaginado. O nosso relacionamento evoluiu naturalmente durante viagens de campismo de fim de semana ao Parque Nacional da Peneda Gerês, onde encontramos sossego longe da vigilância constante das redes sociais da Catarina e da campanha de assédio que ela estava a travar contra nós dois. A Leonor conhecia todas as joias escondidas, locais de acampamento isolados perto de lagos alpinos onde não havia serviço de telemóvel e podíamos realmente respirar sem nos perguntarmos quem podia estar a observar ou relatar de volta a Catarina. Essas viagens tornaram-se a minha salvação durante as partes mais feias dos procedimentos de divórcio. Quando a advogada da Catarina estava a exigir contabilidade forense de cada cêntimo que eu ganhará durante o nosso casamento e a própria Catarina estava a aparecer nos meus locais de construção, causando cenas que estavam a afetar a minha reputação profissional e a deixar a minha equipa desconfortável. Ela veio ao desenvolvimento habitacional de Vila Nova de Gaia ontem, disse a Leonor durante uma caminhada à Lagoa do Cânodo. Fez todo este discurso dramático à minha equipa sobre como eu a tinha abandonado no momento de necessidade dela e como homens como eu destroem mulheres que tentam afirmar a sua independência. A Leonor parou de andar, o rosto corado de raiva. Ela perdeu completamente a cabeça. Isto já foi muito além de sentimentos magoados para algo genuinamente desequilibrado. Essas conversas na montanha revelaram quão perfeitamente alinhados a Leonor e eu estávamos em tudo o que importava. Ambos queríamos filhos, ambos valorizávamos construir algo duradouro em vez de apenas acumular experiências. Ambos acreditávamos no tipo de parceria onde duas pessoas se tornam mais fortes em vez de competir por domínio.
A Leonor falou sobre os sonhos de infância dela de ter uma família grande. Como sempre imaginou ensinar os filhos a ver o mundo através de uma lente de câmera. Como queria criar o tipo de lar estável e amoroso que nunca tinha tido crescendo com pais artísticos que priorizavam as carreiras sobre jantares em família e histórias para dormir. A Catarina costumava gozar com quão tradicionais eram os meus sonhos, admitiu a Leonor enquanto nos sentávamos junto a uma fogueira perto do lago. Ela disse que eu estava a desperdiçar o meu potencial ao querer ser esposa e mãe de alguém em vez de construir um império. Percebi que a Leonor tinha estado a sofrer a sua própria versão do que eu tinha experimentado com a Catarina, ser feita a sentir-se pequena por querer felicidade convencional, sendo dito que compromisso e família eram de alguma forma objetivos menores do que conquista individual e auto-otimização infinita. A noite em que tudo mudou entre nós foi durante uma viagem de 3 dias de mochila às águias na zona selvagem do Gerês, quando uma trovoada súbita nos forçou a abrigar-nos juntos na pequena tenda da Leonor. Tínhamos sido amigos há meses até então, mas algo sobre a intimidade daquele momento, ouvir chuva nas paredes da tenda, partilhar calor corporal, falando em sussurros para não acordar vizinhos imaginários, mudou a dinâmica entre nós irreversivelmente. Preciso de te dizer uma coisa, disse a Leonor na escuridão. Acho que me estou a apaixonar por ti. Eu tinha estado a lutar com os mesmos sentimentos durante semanas, tentando convencer-me de que a minha crescente atração pela Leonor eram apenas emoções de ressalto ou gratidão pelo apoio dela durante o divórcio. Mas ouvir a voz dela dizer essas palavras fez-me perceber que tinha estado a mentir a mim mesmo sobre o que estava a acontecer entre nós. Também te amo, disse eu, e beijá-la pareceu a coisa mais natural do mundo. Decidimos manter o nosso relacionamento secreto até o divórcio estar finalizado, sabendo que a Catarina usaria qualquer evidência de romance entre nós para complicar os procedimentos legais e validar a narrativa dela sobre o nosso suposto caso. Mas mais do que isso, queríamos proteger algo precioso e novo da toxicidade que a Catarina estava a espalhar pelas nossas vidas. Estávamos ambos exaustos de ser figuras públicas na fantasia de vingança dela. Manter o nosso amor privado parecia recuperar alguma pequena medida de paz. 6 meses depois, quando o meu divórcio foi finalmente resolvido e a Leonor e eu tínhamos estado discretamente namorar sem nenhum do drama ou performance que tinha caracterizado o meu casamento, pedi-a em casamento durante uma caminhada ao nascer do sol ao pico mais alto de Portugal. Ela disse sim antes de eu ter terminado de fazer a pergunta, e fugimos na semana seguinte numa cerimônia pequena no Cabo da Roca com apenas a colega fotógrafa da Leonor, Maria, como nossa testemunha. A cerimônia foi tudo que o meu primeiro casamento não tinha sido: íntimo, genuíno, focado em promessas que realmente pretendíamos cumprir em vez de declarações públicas desenhadas para impressionar outras pessoas. A Leonor usava um vestido branco simples que tinha comprado numa loja vintage no Porto. Eu usei o fato com que me casei da primeira vez, mas nunca me tinha sentido confortável a usar. E trocamos votos que escrevemos sobre construir uma vida juntos baseada em honestidade e sonhos partilhados em vez de performance e expectativa. Quando a Leonor se mudou para o meu novo apartamento no Porto, eu tinha vendido a moradia a Catarina como parte do acordo. Convertemos o quarto de hóspedes num estúdio de fotografia e espaço de marcenaria combinados, simbolicamente fundindo as nossas vidas criativas de formas que nunca conseguirá fazer com a Catarina. A Leonor adorava ver-me trabalhar com as mãos, estava genuinamente interessada nos meus projetos de construção sustentável, e começou a incorporar elementos arquitetônicos na fotografia dela que tornou o trabalho de ambos mais forte. Começamos imediatamente a discutir a nossa própria cronologia familiar, com a Leonor a expressar excitação genuína sobre ter filhos e eu finalmente a sentir-me ouvido e compreendido por uma parceira que partilhava os meus valores sobre legado e construir algo significativo para a próxima geração. Quero documentar tudo, disse a Leonor, a mão no estômago ainda liso apenas 2 meses após o nosso casamento. A nossa gravidez, o nascimento, vê-los crescer. Quero criar esta história visual da nossa família que eles terão para sempre. Eu estava a construir um berço na nossa oficina combinada, usando técnicas que o meu pai me tinha ensinado e ferramentas que a Catarina tinha tentado levar no divórcio, quando a Leonor me disse que estava grávida de gêmeos. A avó da Leonor organizava a brunch de Páscoa na casa vitoriana espalhada dela em Aveiro todos os anos, e esta reunião tornar-se-ia o cenário para a confrontação mais explosiva que alguma vez testemunhei. Eleanor Shen tinha 83 anos, uma juíza de tribunal de família reformada que construíra a reputação cortando tolices e protegendo crianças de adultos destrutivos. E tinha tomado um gosto imediato por mim quando a Leonor me trouxe pela primeira vez para conhecer a família. A Leonor tinha passado semanas a preparar um álbum de fotos especial para o anúncio,
Imagens de qualidade profissional documentando a nossa fuga no Cabo da Roca, seguidas de fotos artísticas da nossa oficina combinada e do nosso apartamento no Porto, culminando nas fotografias de ultrassom que revelaram que estávamos à espera de gêmeos. Ela tinha o desenhado como uma história visual, cada página construindo em direção à revelação que mudaria as nossas vidas para sempre. O que não tínhamos antecipado era que a Catarina estaria lá. A Leonor tinha mantido uma amizade frágil com algumas pessoas do círculo da faculdade, incluindo a sua colega de quarto Jéssica, que tinha convidado a Catarina como acompanhante sem saber sobre o drama em curso entre nós. A Jéssica tinha estado a estudar no estrangeiro durante a maioria dos procedimentos de divórcio e estava genuinamente alheia à guerra que a Catarina tinha estado a travar contra Leonor e mim através das redes sociais e amigos mútuos. Trouxe a Catarina porque ela parecia tão solitária, sussurrou a Jéssica a Leonor quando chegaram. Ela tem estado a ter um tempo realmente difícil desde o divórcio, e pensei que estar perto de amigos da família podia animá-la. A Catarina parecia terrível, tinha perdido peso significativo, o cabelo estava sem vida e sem lavar, e tinha a aparência de olhos ocos de alguém que não tinha estado a dormir bem. Claramente tinha estado a lutar desde que o nosso divórcio finalizou, e parte de mim sentia simpatia genuína pela dor óbvia dela. Mas essa simpatia evaporou no momento em que me viu sentado ao lado da Leonor à mesa de jantar, usando uma aliança que ela ainda não tinha notado. O brunch da Páscoa decorreu normalmente durante a primeira hora, com Eleanor regalar a família alargada com histórias das décadas dela no tribunal de família e os primos adolescentes da Leonor a mostrar os últimos vídeos do TikTok. A Leonor e eu estávamos à espera do momento perfeito para fazer o nosso anúncio quando Eleanor se levantou e bateu no copo de vinho, comandando a atenção da multidão reunida de cerca de 20 pessoas. A Leonor tem algo especial para partilhar conosco, anunciou Eleanor, a voz carregando a autoridade de alguém acostumada a controlar tribunais. Mas primeiro, quero dizer o quanto me orgulho da mulher em que se tornou, e o quanto fico feliz por ter encontrado alguém que aprecia o coração notável dela. A Leonor levantou-se, as mãos ligeiramente a tremer enquanto segurava o álbum de fotos personalizado que tinha passado semanas a aperfeiçoar. O Rafael e eu queríamos partilhar algumas novidades com todos, começou, abrindo a primeira página mostrando a nossa cerimônia de casamento. Casamo-nos há 3 meses numa cerimônia pequena, e... virou para as páginas do ultrassom, a voz ganhando força com excitação. Estamos à espera de gêmeos este outono. A sala explodiu em parabéns e excitação, com membros da família correndo para examinar as fotografias e oferecer abraços. Eleanor estava a chorar lágrimas felizes, os primos da Leonor gritavam de excitação sobre se tornarem tios, e até a Jéssica estava a aplaudir com alegria genuína apesar da confusão sobre a cronologia. Mas a Catarina estava sentada congelada na cadeira, olhando para as imagens do ultrassom como se fossem evidência de alguma traição cósmica. Vi o momento exato quando a magnitude total do que estava a ver a atingiu, não apenas que a Leonor e eu estávamos casados, mas que estávamos a construir a família que ela tinha rejeitado, criando o futuro que ela tinha destruído, vivendo a vida que se tinha convencido que não queria até perceber que outra pessoa a ia ter. Planeaste isto, disse a Catarina, a voz cortando a celebração como uma faca. Planeaste tudo isto desde o início. A sala ficou silenciosa enquanto todos se viraram para olhar para ela. A Leonor fechou o álbum de fotos, o rosto pálido mais determinado. Catarina, sei que isto provavelmente é difícil de ouvir, mas o Rafael e eu nem começamos a namorar até o divórcio dele estar finalizado. Treta. A Catarina levantou-se abruptamente. A cadeira raspando contra o chão de madeira. Estavas a alimentá-lo com informação sobre mim, virá-lo contra mim, manipular toda a situação para poderes aparecer e roubar o meu marido no segundo em que mostrei qualquer independência. A expressão de Eleanor tinha mudado de confusão para o olhar severo que tinha aperfeiçoado durante 40 anos lidando com pessoas instáveis no tribunal de família. Menina, precisas de baixar a voz e controlar-te. Controlar-me? A voz da Catarina estava a subir para um grito. Esta mulher destruiu o meu casamento. Convenceu o Rafael a deixar-me no segundo em que tomei uma decisão sobre o meu próprio corpo. E agora está a exibir a minha vida como uma espécie de troféu. A Leonor levantou-se, tentando manter dignidade face à histeria crescente da Catarina. Catarina, disseste ao Rafael que ias fazer uma esterectomia para garantir que nunca terias filhos. Acabaste com o teu próprio casamento. Por que me disseste que ele nunca aceitaria? Disseste que ele era demasiado controlador, demasiado tradicional, que me deixaria se eu não quisesse filhos imediatamente. A Catarina estava agora a gritar, lágrimas e rímel escorrendo pelo rosto.
Manipulaste-me para sabotar o meu próprio relacionamento. A acusação era tão insana, tão desligada da realidade, que finalmente falei. Catarina, a Leonor nunca te disse para me surpreenderes com um anúncio de esterectomia. Essa foi a tua escolha, a tua estratégia, a tua decisão de destruir o nosso casamento sem discussão. Ela roubou todo o meu futuro. A Catarina atirou-se pela mesa, estendendo-se para o álbum de fotos como se pudesse destruir a evidência da nossa felicidade. A Leonor puxou-o para longe mesmo a tempo, mas a Catarina conseguiu agarrar várias fotografias soltas, rasgando-as ao meio antes do neto de Eleanor, Marcos, conseguir contê-la. Esta devia ser a minha vida. Estes deviam ser os meus bebés. Ela planeou isto durante anos, à espera que eu cometesse um erro para poder levar tudo pelo que trabalhei. A cena desceu ao caos enquanto vários membros da família tentaram acalmar a Catarina enquanto ela continuava a gritar sobre a suposta manipulação de longo prazo da Leonor e a minha traição. Eleanor ligou à polícia quando a Catarina tentou atacar fisicamente a Leonor, requerendo 3 adultos para segurar enquanto ela berrava acusações sobre futuros roubados e traições planeadas. A última coisa que a Catarina gritou enquanto a Jéssica a arrastava para fora de casa foi: "Eu nunca quis aquela esterectomia. Era tudo um teste. Eras suposto lutar por mim." E de repente, tudo fez sentido. A família da Leonor, inicialmente chocada com o nosso casamento secreto e anúncio de gravidez, uniu-se completamente em torno de nós depois de testemunhar o comportamento desequilibrado da Catarina e aprender a cronologia completa dos eventos através do questionamento direto da Eleanor. Eleanor, baseando-se em 4 décadas de experiência no tribunal de família, tinha imediatamente reconhecido os sinais de alguém reescrevendo a história para evitar responsabilidade pelas próprias escolhas destrutivas. "Aquela jovem é o que costumávamos chamar de agente do caos", disse Eleanor à família reunida depois da saída dramática da Catarina. "Cria crise e conflito, depois faz-se de vítima quando as pessoas respondem racionalmente à manipulação dela. Vi isto 1000 vezes em casos de custódia." O contraste entre famílias era gritante e revelador. Enquanto os parentes da Leonor processavam a revelação de que o anúncio de esterectomia da Catarina tinha sido um teste elaborado desenhado para me manipular a provar a minha devoção, a própria família da Catarina estava a duplicar o apoio pelo comportamento cada vez mais errático dela. Os pais dela, ambos professores de psicologia na Universidade do Porto, aparentemente tinham estado a facilitar a narrativa de vítima da Catarina, fornecendo justificação acadêmica para as ações dela, chamando a minha partida imediata uma forma de abandono emocional e enquadrando a amizade da Leonor comigo como comportamento predatório típico de mulheres que visam homens vulneráveis durante transições de relacionamento. A diferença na dinâmica familiar tornou-se ainda mais aparente quando o comportamento da Catarina escalou além do assédio nas redes sociais para a perseguição real. Começou a aparecer nos meus locais de construção, por vezes trazendo a mãe para apoio moral, criando cenas que estavam a afetar a minha reputação profissional e deixar a minha equipa desconfortável. O meu capataz, um tipo de 60 anos chamado Carlos que tinha trabalhado com o meu pai durante 20 anos, finalmente teve de ameaçar chamar segurança quando a Catarina começou a abordar os meus clientes com histórias sobre como eu a tinha abusado emocionalmente durante o nosso casamento. "Patrão, aquela mulher vai custar-te contratos se continuar assim", avisou-me o Carlos depois da Catarina ter encurralado a Sra. Patterson, a cliente para o nosso desenvolvimento habitacional sustentável, com um monólogo de 40 minutos sobre os meus supostos defeitos de caráter. A Sra. Patterson perguntou-me se era seguro ter perto dos netos dela. Entretanto, a campanha da Catarina contra Leonor tornou-se ainda mais viciosa e pessoal. Ela conseguiu de alguma forma acesso ao equipamento de fotografia da Leonor durante um casamento no Jardim Botânico do Porto e vandalizou milhares de euros de equipamento de câmara com o que parecia ser chaves de carro. A Leonor perdeu todo o contrato do casamento quando as fotografias da noiva foram arruinadas, e a ação judicial resultante da festa do casamento ameaçou destruir completamente o negócio da Leonor. "Ela já não está só a tentar magoar-nos emocionalmente", disse a Leonor, examinando os danos às câmaras com lágrimas nos olhos. "Está a tentar destruir os nossos meios de vida." A resposta da Eleanor à escalada da Catarina foi rápida e decisiva. Usando as conexões na comunidade legal, ajudou a Leonor a apresentar ordens de restrição e contactou a administração do hospital sobre o comportamento cada vez mais instável da Catarina afetar o desempenho da residência médica. "Escrevi recomendações do Tribunal de Família que mantiveram crianças longe de pais menos destrutivos que esta", disse-nos Eleanor durante um jantar de família.
A Catarina precisa de ajuda profissional, mas mais importante, vocês dois precisam de proteção legal de alguém que claramente perdeu contato com a realidade. As consequências profissionais para a Catarina começaram a acumular rapidamente. O supervisor da residência dela, Dr. Ricardo Reis, marcou uma reunião formal depois de receber múltiplas queixas sobre o drama pessoal da Catarina derramar para o ambiente hospitalar. Ela tinha estado a usar computadores do hospital para monitorizar as redes sociais da Leonor durante os turnos, tinha estado a discutir as queixas pessoais com pacientes durante consultas médicas, e tinha perdido vários procedimentos importantes porque estava demasiado distraída com a vendetta contra nós para se focar nas responsabilidades médicas. O negócio de fotografia da Leonor, ironicamente, começou a florescer na sequência do incidente de vandalismo quando a história se espalhou pela indústria de casamentos do Porto. Vendedores e outros fotógrafos uniram-se em torno da Leonor, referindo clientes especificamente porque admiravam como ela tinha lidado com a crise com graça e profissionalismo. A festa do casamento cujas fotos a Catarina arruinara acabou por contratar a Leonor para a sessão do primeiro aniversário depois de ver quão devastada ela estava sobre as memórias destruídas. E as publicações nas redes sociais sobre a integridade da Leonor geraram mais referências que qualquer campanha publicitária poderia ter alcançado. É como se as tentativas da Catarina para nos destruir estivessem a sair pela culatra espetacularmente, observou a Leonor enquanto revíamos o calendário de reservas, que estava mais cheio que alguma vez estivera. Sempre que ela tenta magoar-nos, acabamos mais fortes. A influência da Eleanor na comunidade também provou ser inestimável quando os pais da Catarina tentaram interferir com as nossas vidas através das conexões acadêmicas. Doutora Susana Miranda, a mãe da Catarina e uma professora proeminente de psicologia infantil, tinha estado a espalhar rumores através da rede universitária sobre os meus padrões de abandono e as tendências manipulativas da Leonor, tentando danificar ambas as nossas reputações profissionais através de fofoca acadêmica. Mas a reputação de 40 anos da Eleanor por integridade e a sua extensa rede de contactos legais e acadêmicos calaram esses rumores rapidamente. Fiz algumas chamadas, disse-nos Eleanor com o sorriso satisfeito de alguém que tinha acabado de superar um oponente. Doutora Miranda foi educadamente lembrada de que espalhar alegações não substanciadas sobre cidadãos privados pode constituir difamação, especialmente quando esses cidadãos estão à espera dos primeiros filhos e tentando construir vidas familiares estáveis. O ponto de viragem final veio quando o próprio irmão da Catarina, Marcos, o estudante de direito que tinha estado a publicar conteúdo passivo-agressivo nas redes sociais sobre os meus supostos defeitos de caráter, testemunhou um dos incidentes de perseguição da Catarina no meu local de construção em Vila Nova de Gaia e percebeu o quanto a irmã se tinha deteriorado da pessoa com quem crescerá. Rafael, devo-te um pedido de desculpas, disse Marcos quando me ligou diretamente. Pensei que a Catarina estava só magoada e precisava de apoio familiar, mas o que vi hoje, aquela não era mais a minha irmã. Era alguém que precisa de intervenção séria de saúde mental. Com a própria família finalmente a começar a reconhecer a extensão dos problemas da Catarina e as consequências profissionais acumulando da incapacidade dela manter limites apropriados, a campanha de assédio contra Leonor e mim começou a perder força. Mas a própria Catarina estava longe de terminar, e a revelação final sobre a decepção da esterectomia ia provar ser a reviravolta mais devastadora ainda. A Leonor e eu passamos o verão a preparar o nosso quarto de bebés usando as ferramentas de marcenaria personalizadas que eu originalmente planeara passar a filhos com a Catarina, criando uma cadeira de balanço e berços correspondentes que representavam o nosso novo começo juntos e o nosso compromisso de construir algo duradouro para a próxima geração. Todas as noites depois do trabalho, retirava-me para nossa oficina combinada enquanto a Leonor editava fotografias no computador perto, ambos trabalhando nos respectivos ofícios em silêncio confortável que parecia a parceria que sempre imaginara que o casamento devia ser. A cadeira de balanço foi feita de madeira recuperada salvada dos velhos projetos de construção do meu pai, cada peça carregando memórias do homem que me tinha ensinado que construir algo com as mãos era uma forma de amor tornado tangível. A Leonor documentou todo o processo com a câmera, criando um registro visual de como estávamos literal e figurativamente a construir o futuro da nossa família desde a fundação. Estes bebés vão saber exatamente o quanto eram desejados, disse a Leonor, a mão descansando na barriga crescente enquanto me fotografava a lixar as grades do berço. Vão ver estas fotos um dia e compreender que construímos a primeira mobília deles com as nossas próprias mãos, que cada detalhe foi planeado com amor. As tentativas da Catarina de se reconciliar e reclamar o que agora chamava o seu lugar legítimo na minha vida falharam espetacularmente quando finalmente compreendeu que a Leonor era tudo o que ela só tinha fingido ser.
Enquanto a Catarina tinha representado o papel de esposa apoiante que partilhava os meus sonhos de família e legado, a Leonor genuinamente abraçava esses valores como seus. A Catarina tinha tratado o meu hobby de marcenaria como uma distração pitoresca de perseguições mais importantes, mas a Leonor via-o como uma extensão do meu caráter e encorajava-me a ensinar habilidades básicas de carpintaria a crianças do bairro na nossa oficina da garagem. O contraste tornou-se dolorosamente óbvio durante a tentativa final e desesperada da Catarina de me reconquistar. Apareceu no nosso apartamento no Porto numa noite de terça-feira em setembro, com a Leonor de 8 meses de gravidez a editar fotos no sofá enquanto eu dava os toques finais no segundo berço. A Catarina parecia mais saudável do que no Easter, claramente tinha estado a trabalhar com um psicólogo e tinha recuperado algum do peso que perderá durante o colapso, mas ainda havia algo oco sobre a aparência dela. Como se estivesse a passar pelos movimentos de recuperação sem realmente sarar. Rafael, preciso de te dizer a verdade sobre tudo, disse quando abri a porta, recusando a oferta educada da Leonor de nos dar privacidade. A esterectomia nunca foi real. Nunca marquei nenhuma cirurgia. Era tudo um teste para ver o quanto me amavas realmente, quão duramente lutarias para manter o nosso casamento unido. A Leonor olhou do portátil, a expressão mudando de preocupação educada para compreensão nascente. Senti algo frio instalar-se no estômago quando as implicações se tornaram claras. Um teste, disse lentamente. Destruíste o nosso casamento com um procedimento médico falso para testar a minha devoção. Sei que soa loucura agora, mas a minha psicóloga na altura disse que os casais precisam de se desafiar, que relacionamentos confortáveis ficam estagnados. Ela sugeriu que criasse um cenário que te forçaria a provar o teu compromisso além de apenas passar pelos movimentos de planear o nosso futuro. A voz da Catarina ganhava força enquanto falava, como se estivesse a convencer-se tanto quanto a mim. Pensei que lutarias por nós, provarias que me amavas o suficiente para trabalhar através de qualquer coisa. Em vez disso, simplesmente, foste embora. A Leonor levantou-se cuidadosamente, a gravidez tornando movimentos rápidos difíceis, e caminhou para ficar ao meu lado. Catarina, mentiste ao teu marido sobre nunca querer filhos, depois culpaste-o por te acreditar. Isso não é testar compromisso, é abuso emocional. Tu não compreendes, rebentou a Catarina, a compostura rachando. O Rafael e eu tínhamos algo real, algo com que nunca poderias competir honestamente. Tiveste de esperar que eu cometesse um erro, um momento de fraqueza, para poderes aparecer e roubar a minha vida. Olhei para esta mulher com quem uma vez planeara passar para sempre, vendo claramente pela primeira vez quão fundamentalmente diferentes éramos. Catarina, não cometeste um erro. Passaste meses a planear enganar-me da forma mais cruel possível, depois culpaste-me por responder exatamente como qualquer pessoa racional responderia. Isso não é fraqueza, é quem és. A visita terminou com a Catarina chorando na nossa varanda da frente, implorando-me para lembrar o que uma vez significáramos um para o outro, prometendo que tinha mudado e aprendido dos erros. Mas a Leonor e eu ambos compreendemos que a versão de mudança da Catarina significava encontrar melhores formas de manipular situações para sua vantagem, não realmente desenvolver empatia ou integridade. 6 semanas depois, a Leonor deu à luz gêmeos saudáveis, Emma e Miguel, e a minha oficina finalmente tornou-se o lugar que sempre sonhara que seria. À medida que os bebês cresceram para crianças pequenas, a nossa garagem encheu-se de crianças do bairro todas as manhãs de sábado enquanto eu ensinava habilidades básicas de marcenaria a qualquer um interessado em aprender. A Emma e o Miguel andavam pela oficina em óculos de segurança minúsculos, passando-me lixa e absorvendo a atmosfera de criação e aprendizagem que sempre visionara partilhar com os meus filhos. A Leonor documentou tudo com a câmara, primeiros passos dados entre bancadas de trabalho, mãos minúsculas aprendendo a segurar martelos júnior, as expressões orgulhosas quando as crianças completavam a primeira casinha de passarinho ou porta-lápis. O negócio de fotografia dela evoluiu para especializar-se em documentação familiar, criando legados visuais para outros pais que compreendiam a importância de preservar estes momentos fugazes quando as crianças ainda acreditam que os pais podem construir qualquer coisa. A Catarina eventualmente mudou-se para o Brasil para um novo começo, aceitando uma posição de residência no Hospital das Clínicas onde ninguém sabia sobre o colapso ou o caos que criará no Porto. Através de amigos mútuos, soube que se casara com um colega médico dentro de 2 anos. Alguém suficientemente rico para apoiar o estilo de vida que sempre desejara, mas demasiado ocupado com a própria carreira para notar as tendências manipulativas dela até ser demasiado tarde.
Da janela da cozinha, às vezes podia ver o antigo prédio de apartamentos dela do outro lado da cidade, agora ocupado por um jovem casal com um carrinho de bebê estacionado lá fora. A Leonor apanhava-me a olhar ocasionalmente e lembrava-me de que curiosidade sobre a situação atual de alguém não era o mesmo que ter saudades delas ou lamentar as escolhas que nos levaram à nossa felicidade atual. Ela deu-te o maior presente imaginável, disse a Leonor numa noite enquanto observávamos a Emma e o Miguel ajudarem-me a organizar ferramentas na oficina. Mostrou-te exatamente quem era antes de desperdiçares mais anos tentando construir um futuro com alguém que na verdade não queria construir nada.